Tem um grande número de pessoas passando por um momento de transformação, e aí eu resolvi falar um pouco sobre esse momento de transformação e dizer mais ou menos para quem que esse momento está acontecendo agora, nessa época. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe informações para entender melhor sobre seus questionamentos e entender o seu propósito no universo. O que acontece? A reclamação, ou a queixa das pessoas que normalmente me procuram é: meu Deus, as coisas estão modificando tanto, está tudo tão instável, eu estou me sentindo insegura, ou eu estou me sentindo cheia de problemas, parece que o mundo virou de cabeça para baixo e eu não sei mais o que fazer. Esses momentos na vida, para quem estuda astrologia, para quem já tem algum conhecimento, sabe que isso é previsto. Previsto como assim? Você vai me dizer, mas como assim? Essas questões que são esporádicas, ou é alguma coisa que acontece, que não é um problema que se repete a sua vida inteira, que é uma coisa pontual, elas são indicadas por trânsitos astrológicos. E como as pessoas vão lidar com esse trânsito depende muito da personalidade de cada um. Cada pessoa enfrenta os trânsitos de uma maneira diferente, tá? E nós temos trânsitos que são positivos e temos trânsitos que são tensos, né? E o que acontece é que nesse momento a gente tem no céu o Urano, que ele está ali pelo grau 12, 13 do signo de Touro, e ele impacta, na vida de, obviamente, de um grande número de pessoas, e isso impacta na vida de quem? Então, vamos lá. Se ele está nesse grau de Touro, e o Urano é um planeta lento, e esses planetas eles têm movimentos, anda para frente, anda para trás, para de novo, anda para frente de novo, às vezes para, às vezes anda para trás de novo. Então, alguns planetas, quando a gente está analisando, eles passam 3 ou 5 vezes em cima de um planeta no nosso mapa ou de um ponto no nosso mapa. Quando passa em cima de um planeta, dependendo do planeta, aí vai ter situações diversas, porque se ele vai fazer um aspecto para o Sol, e também depende de que aspecto é, se é uma conjunção, se é uma quadratura, se é uma oposição, que são aspectos tensos. A gente tem os aspectos que são fluentes, trígono e sextil, e aí normalmente você vê que alguma coisa está mudando, mas é legal, é bacana, fez um movimento que acrescentou na sua vida. Mas quando é um aspecto tenso, normalmente é um período barra pesada. Barra pesada por quê? Porque ele está mexendo com alguma coisa muito íntima, sua, de personalidade. Quando ele está passando em cima de algum planeta pessoal. O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Então, para cima de cada um desses planetas, ele vai fazer uma tensão diferente, vai gerar algum evento diferente, mas se você não conhece o seu mapa, eu vou dizer que tem uma outra coisa que é ainda mais impactante, às vezes, do que um aspecto, por exemplo, de Urano lá no céu fazer uma quadratura para o seu Sol. Isso tem questões suas, é lógico, de identidade, de energia física, principalmente. Às vezes até te enche mais de energia, dependendo do teu signo natal, porque o Urano é uma descarga elétrica, tá? Agora, quando esse planeta passa por um dos ângulos do nosso mapa, o que são ângulos, Sandra? O início das casas angulares, que são as casas 1, 4, 7 e 10. Isso mexe com a nossa vida de uma maneira geral, porque aí ele não está fazendo aspecto apenas para um planeta, porque quando ele passa por um ângulo desses, por exemplo, quando esse Urano, lá no céu, agora, por volta de 12, 13 de Touro, para todo mundo que tem o signo ascendente em Touro, e aí eu vou colocar uma orbe, que a gente fala, que é uma distância.
de mais ou menos 5 graus, então isso significa que eu vou botar 5 para frente, 5 para trás. 5 é porque você já está sentindo a coisa pegar forte, tá? Quando ele está a 5 graus próximo de um ângulo no seu mapa. E aí, digamos, vamos colocar aqui lá do grau 8, mais ou menos, de touro, até o grau 18 de touro, tá? Então, quem tem signo ascendente entre 8 de touro e 18 de touro, esse Urano no céu, ele está cruzando, né? Ele está prestes a cruzar, ou se seu ascendente já está lá no grau 12 ou 13, ele está cruzando a sua linha do ascendente. E isso impacta em muitas mudanças na sua vida. Inclusive porque quando pega um ângulo, ele pega a casa oposta também. Então, o ascendente, ele interfere no seu comportamento e ele interfere nos seus relacionamentos. E o Urano, ele vem para quebrar estruturas. Ele chega para derrubar as coisas que não servem mais na sua vida, para você começar ciclos novos com novas estruturas. A questão é, essa derrubada de estrutura, ela não acontece de uma hora para outra, porque o planeta é lento, é um processo que vai durar aí entre indas e vindas do planeta, né? Chegou perto, começa a se aproximar, foi lá, cruzou a linha do ascendente, voltou. E às vezes é assim, às vezes ele chega perto, não cruza a linha do ascendente, anda para trás de novo. Aí quando ele se afasta o suficiente, você tem a sensação de uma certa sensação de alívio. Daqui a pouco ele volta e começa a pressionar de novo, e aquela ansiedade, aquela necessidade de mudar tudo, de chutar o balde, de virar sua vida de cabeça para baixo, ela fica de uma forma que você não se aguenta. E quando ele passa pela linha do ascendente, ele está afetando também o relacionamento. E dependendo do mapa, se você tiver a linha do ascendente, que é a linha horizontal do mapa, com a linha do meridiano, que é a linha que divide hemisfério oriental de hemisfério ocidental, e que tem lá na pontinha o meio do céu, que é o início da casa 10, se você tiver essa linha bem ortogonal, ele vai pegar as 4 áreas da sua vida. Ou seja, você muda, o relacionamento muda, a sua casa muda, o seu trabalho muda. E muda de que forma? Muda de várias formas, né? Então pode ter rompimentos, que é muito comum com esse trânsito de Urano. Esse rompimento ele pode ser provocado por questões externas ou pode ser provocado pela própria pessoa. A própria pessoa vai tomar alguma atitude que vai lá e larga o emprego, muda de casa, larga, né, o parceiro, a parceira, quer mudar tudo, quer começar uma vida nova, tá? E simplesmente faz esse movimento. Agora, eu falei de quem tem o ascendente em touro, né? No entanto, isso não acontece, não está acontecendo só para quem tem o ascendente em touro. Porque se você tem o ascendente no signo oposto, tá? Em escorpião, o Urano, em vez de estar passando pela linha do ascendente, ele está passando lá pela cúspide da casa 7, nesses graus que eu falei, tá? Entre grau 8 e grau 18 de touro. E da mesma forma, vai mexer com o relacionamento e com a pessoa. E dependendo de qual é o signo dessa pessoa, de como é que é esse relacionamento, isso vai afetar a vida da pessoa, o comportamento da pessoa, porque às vezes é o outro que simplesmente largou, que foi embora. O casamento está de cabeça para baixo, está um caos, ainda não largou, mas está naquela fase de que vai, não vai. E, de novo, se o ângulo estiver reto, vai mexer com as 4 áreas mais importantes da vida. E também afeta quem tem o ascendente em Aquário e o ascendente em Leão, porque quem tem esse ascendente, entre os signos 8 e 18 de novo, né? O Urano no céu, ele vai estar fazendo uma quadratura para o ascendente, o que significa que ele pode estar passando lá no alto, no meio do céu, se você tiver o ascendente em Leão,
E aí ele está passando lá no meio do céu em Touro, e a pessoa com esse trânsito, ela tem uma vontade enorme de largar a carreira, de mudar de carreira, de fazer uma mudança de carreira, de mudar de emprego, de, enfim, mexer nessa área, e, por consequência, isso afeta a sua vida familiar. Isso pode, inclusive, ser, eu quero mudar de emprego, vou ter que mudar de cidade, vou ter que mudar de casa, vou ter que mudar de bairro, ou afetar a família inteira, se a pessoa tem família. E para quem tem o ascendente em Aquário, entre esses graus, esse Urano está passando no fundo do céu. Então, a angústia da pessoa é interior, sabe? Aquilo está causando quebras de estruturas internas emocionais, mexe com a família, mexe com a casa, mexe com a carreira, porque é o eixo, né, da casa e da carreira, e se tiver os ângulos retos, bem ortogonais, vai mexer, obviamente, tanto com o comportamento da pessoa, com o jeito dela fazer as coisas, quanto com o relacionamento. Então, está caindo no meu colo assim, um número enorme de pessoas que estão passando por esse trânsito. Ou é pelo fundo do céu, ou é pelo ascendente, ou é pela casa 7, ou é lá na casa 10. As pessoas ficam tão incomodadas com o trânsito, né? E por ser uma coisa que demora a resolver, porque é um trânsito longo, as pessoas ficam ansiosas, elas ficam querendo resolver aquilo. E como é que resolve, né? Bom, depende da personalidade da pessoa também, não é? O que eu achei interessante é notar que esses ascendentes, né, de Touro, Escorpião, Aquário e Leão, são signos fixos. E os signos fixos são signos que têm dificuldade de fazer mudança, que têm dificuldade de lidar com as mudanças. E se a pessoa tem, de repente, um Sol em Aquário, ou um Sol em Leão, um Sol em Escorpião, né, um Sol em Touro, ela também tem essa dificuldade. E aí o Urano pode estar passando pelo Sol também. E as pessoas que têm dificuldade de fazer mudança, então vai lá, vamos fazer uma combinação aqui de ascendente em Touro e um Sol em Escorpião. Essa não é uma pessoa que tem um perfil que se adapte facilmente às mudanças. E aí vem a vida, né? Porque isso é a vida que faz, né? Faz parte do nosso aprendizado, passar por essas fases de mudança, e a vida te obriga a mudar, porque simplesmente as coisas não podem continuar como estão. Então, é mais difícil para uma pessoa que tenha, não é, uma incidência maior de signos fixos no mapa, de aceitar esses períodos. Só que, meu conselho para essas pessoas, não resista às mudanças, porque elas são inevitáveis, as coisas vão acontecer. Então, se você resistir, vai ficar mais doloroso, o processo vai ficar mais intenso do que ele normalmente já é. Então, entenda que é um período de transformação e que faz parte do seu aprendizado passar por isso. E que você tem que tentar se adaptar ou fazer da melhor forma possível para se adaptar às mudanças, entendendo que essas mudanças, quando se trata de Urano, elas estão derrubando estruturas e coisas rígidas na sua vida que não devem mais fazer parte da sua caminhada. Ou seja, tem que fazer um balanço e ver o que é que não faz mais parte, o que é que eu posso liberar, abandonar, desapegar, tá? A palavra também é essa, desapegar, que é difícil para os signos fixos, desapegar, mas é a lição do Urano. Faça esse exercício mental. O que é que eu posso desapegar da minha vida, porque isso não vai mais fazer parte da minha vida daqui para frente. Quando esse ciclo terminar, quando esse trânsito terminar, a pessoa tem que estar modificada, porque o nosso processo evolutivo
implica em mudanças, em modificações, em crescimento, em aprendizado, e ninguém cresce ficando sempre da mesma forma, sempre igualzinho, sempre atuando da mesma maneira. E nem a vida consegue ficar estagnada de uma forma que nada mude durante décadas, não é? Então, aceitar o processo faz parte, tá? E entender que isso é para o seu crescimento e que você vai crescer junto com esse processo de desapego. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem o ascendente em um desses signos, mais o Sol ou o restante do mapa tem mais signos mutáveis, tá? Signos mutáveis são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Quando a pessoa tem, né, mais influência desses signos mutáveis no mapa, ela tem uma maior capacidade de se adaptar às mudanças, tá? Porque os signos mutáveis, eles nos ajudam, todos nós temos todos os 12 signos no nosso mapa, e aí eles nos ajudam a fazer essas mudanças. Agora, é claro que tem pessoas que vão ter uma quantidade mínima de signos mutáveis e uma quantidade muito grande de planetas em signos fixos. E aí essas mudanças vão ser mais difíceis, porque a pessoa tem essa dificuldade de fazer a mudança, tá? Então, o pessoal que está passando por essa fase precisam abrir espaço para mudança na sua vida e lição número 1, aprender o desapego, tá? Porque nesse caso, e aí, obviamente, em relação à casa que o Urano estiver passando e as outras casas que também estão sendo atingidas quando é esse caso de passar pelos ângulos, né? Eu, particularmente, acho mais difícil todos os trânsitos quando eles estão passando pelo fundo do céu, porque isso mexe emocionalmente com a pessoa, mexe com as emoções mais profundas da pessoa, tá? Mexe com o nosso mundo interior, com os nossos desejos, com aquelas coisas que estão guardadinhas lá dentro e que às vezes a gente não mostra para ninguém, né? E aí um trânsito pelo fundo do céu, ele sempre abala a nossa estrutura emocional e isso acaba acontecendo, né, às vezes, da pessoa passar por um período de solidão ou, enfim, de perdas, principalmente, tá? Que a gente está falando de Urano. Perdas no sentido de afastamento. E a questão é, todo trânsito tem o seu período para acontecer. Ele tem início, meio e fim. Mesmo que esse início, meio e fim, que esse período não seja muito curto, né, que isso dure 2, 3 anos, ou 3, 4 anos, é um período de amadurecimento daquele processo de transformação. Imagine se fosse de uma hora para outra. Não, o troço vai acontecer assim e tudo muda em 5 dias. Ia ser muito pior, né? Ia ser muito pior. Então, principalmente para quem não gosta de fazer mudanças, tá? Mas você tem um período. Agora, esses trânsitos mais longos, eles também acontecem para fazer a gente refletir sobre aquilo, para fazer a gente pensar, repensar, pensar e repensar várias vezes. Porque às vezes, né, enquanto o planeta está indo e voltando, a gente revive aquela situação. Às vezes a situação começa, vai, o planeta se afasta, aí você tem a sensação de que deu um alívio, daqui a pouco ele volta e a história tem uma continuação, só que você está reavaliando aquilo, aí ele vai, se afasta um pouco. Às vezes dá tempo de você dar um respiro e às vezes não dá, ele fica num grau muito próximo. Daqui a pouco ele volta de novo. Se você deu sorte, ele vai passar só 3 vezes. E aí, na terceira vez, a coisa é efetivamente, ó, agora é para finalizar, para acabar, é para resolver essa situação, tá? E quando é um trânsito de Urano, que ele destrói essas estruturas que já não servem mais, que você tem que se desapegar, você também tem que focar no que é que vai ser construído depois, porque você não pode simplesmente destruir uma estrutura e largar sem estrutura. Imagina, né, uma casa
tem 4 pilares, você vai lá e arranca um dos pilares. E aí, como é que essa casa vai ficar de pé? Você tem que colocar outro no lugar. Então, você tem que construir uma nova estrutura. E aí, essa é a reflexão que você precisa fazer. Eu vou construir de que forma? Com que nova estrutura será essa que vai me dar esse apoio, que vai ser a minha base daqui para frente? Então, são momentos de reflexão, momentos que a gente tem que passar e que fazem parte do nosso amadurecimento. Esses trânsitos, eles acontecem justamente para fazer essa mudança na nossa vida, tá? Então, dica número 1, tenha paciência. Dica número 2, faça uma análise do que você pode liberar, sabe? Se desapegar. Dica número 3, o trânsito vai acabar eventualmente, a fase passa, né? Tudo passa. Outros trânsitos podem vir, mas normalmente esse é um trânsito único na vida, pelos ângulos, tá? Porque o Urano, dependendo de que posição que o Urano está no seu mapa natal e de quantos anos você viva, pode até ser que isso aconteça 2 vezes. Se você nasceu com Urano lá na casa 12, por exemplo, e viver 80 e poucos anos, você pode ter 2 passagens dessa pelo ascendente, tá? Mas se ele está em qualquer outra casa do mapa, você não vai ter esse trânsito 2 vezes na vida, é uma vez só, tá? Bom, essa é uma boa notícia, né? Aí agora eu quero falar sobre o trânsito de Plutão, que atualmente está a 27, 28 graus de Capricórnio. Então, o Plutão é um outro planeta que faz grandes transformações na vida das pessoas, tá? De novo, se ele faz um trânsito para um planeta pessoal, faz para o Sol, faz para a Lua, Vênus, Marte e tal, tem um momento, né? Tem uma fase que acontecem transformações no íntimo da pessoa. Mas quando ele passa pelos ângulos, aí ele mexe com a vida da pessoa, porque ele pega 2 assuntos ou 4, se a linha do horizonte e a linha do meridiano estiverem bem ortogonais, um trânsito desse pode atingir as 4 casas ao mesmo tempo. E esse trânsito, ele costuma ser mais impactante do que o trânsito para o planeta natal. Então, o trânsito de Plutão, ele agora, em finalzinho de Aquário, ainda está pegando, porque ele também vai retrogradar em breve, antes de cruzar a linha, né, do Capricórnio para o Aquário. Ele ainda vai andar para trás, ele vai voltar. Então, todo mundo que tem o ascendente, meio do céu, fundo do céu, ou a cúspide da casa 7 em Capricórnio, no finalzinho de Capricórnio e no iniciozinho de Aquário, então, se o teu ascendente é 0 de Aquário, 1 de Aquário, você também está sentindo essa mudança radical. A diferença do trânsito de Urano para o trânsito de Plutão. O trânsito de Urano, ele derruba essas estruturas, como eu falei, né? Ele vai tirar aquelas coisas que não servem mais na sua vida e tal. Ele faz parte de uma quebra de estruturas para que a vida mude para uma fase diferente. O trânsito de Plutão, ele é uma catarse, é uma mudança de dentro para fora. Não são as coisas, não é o mundo exterior que está mudando ou as coisas da vida que estão te acontecendo. Acontece também, tá? Mas esse processo é um processo de transformação do ser. É um processo de transformação profundo do ser. Então, as coisas mudam, a pessoa muda, ela é a lenda da Fênix, entendeu? Ela morre e renasce com esse trânsito. Então, ele está pegando agora o finalzinho de Capricórnio. Então, quem tem ascendente de 20 a 30 de Capricórnio sentiu, está sentindo e vai continuar sentindo por um tempo
Então, quem tem, né, o ascendente no finalzinho de Capricórnio, iniciozinho de Aquário, está sentindo essa mudança, essa revolução interna e as coisas acontecendo. E aí, durante um trânsito de Plutão, nós temos perdas também, sabe? Coisas morrem para dar lugar a outras coisas. Quem tem o ascendente em Câncer, esse Plutão está passando lá na casa 7, aí no finalzinho de Câncer, né? O ascendente no finalzinho de Câncer, esse Plutão tá passando lá pela casa 7 e pega os dois eixos. É a pessoa e o relacionamento da pessoa. Como é o eixo, um não escapole do outro, entendeu? O trânsito vai passar por um ângulo e vai afetar a outra área também. E se tiver angular, vai afetar a carreira e vai afetar os sentimentos, tá? Se a pessoa tem o ascendente em Áries, esse Plutão está passando no meio do céu. Então, se a pessoa tem o ascendente no finalzinho do signo de Áries, o Plutão está passando no meio do céu. E aí, onde é que as coisas vão explodir ou implodir? Lá na carreira. E vai mexer também com a estrutura familiar, com as suas bases, com as suas emoções, porque também tem pessoas que têm como base a profissão, tem como a estrutura principal da sua vida, a profissão, a carreira e tudo mais, e quando o negócio lá detona, não é? Porque a empresa faliu, porque alguma coisa aconteceu, isso mexe com o emocional da pessoa, isso mexe com a estrutura básica da pessoa. E aí vai interferir na família, nos sentimentos e tudo mais. Se a pessoa tem o ascendente em Libra, o Capricórnio está no fundo do céu. E aí esse Plutão está passando pelo fundo do céu. E como eu falei mais cedo, os trânsitos para o fundo do céu são os mais doloridos, os que incomodam mais, os que trazem, e principalmente quando a gente está falando de planetas pesados, como, né, como o Plutão. Então, um Plutão passando pelo fundo do céu, a vida toda da pessoa vai ser remexida, sabe? E sabe quando aquelas coisas, assim, os sentimentos, às vezes sentimentos que a pessoa tem, e se essa pessoa tiver ainda por cima alguns planetas nessa casa 4, né, no fundo, junto do fundo do céu, aquilo que está ali, que está guardado, que a pessoa não mostra, que é só seu e não sei o quê, isso vai vir à tona, porque o Plutão ele faz esse movimento de tirar da escuridão e trazer para a luz, de trazer à tona, de tirar o que está enterrado e trazer para a luz. E nem sempre isso é um processo muito agradável para quem está passando. E dependendo de que situação é essa, de que planeta é esse que está ali dentro, ou se não tiver planeta nenhum, é o seu fundo do céu, são as suas emoções, são, não é, as suas bases, os seus desejos, e aquilo como um caldeirão em ebulição, sabe? Está fervendo ali, e o negócio uma hora pode explodir. Só que agora ainda vai demorar um pouco, ele vai entrar no signo de Aquário, mas ainda demora. Daqui até final de 2024, eu acho que ele só entra em Aquário em 2025. Eu tenho que confirmar isso. De qualquer forma, um trânsito de Plutão ele dura em torno de 5 anos. Então, quando você sabe de antemão, né, estudou, olhou, ó, o trânsito está acontecendo ou vai acontecer, você se prepara para isso, tá? E você tem que olhar que casas que ele vai mexer. Se vai ser tudo ao mesmo tempo, né? Se essa cruz é ortogonal e ele vai pegar os 4 ângulos ao mesmo tempo, se ele vai atingir algum planeta nessas casas, ou se isso vai acontecer, né? Pega um ângulo, né? um eixo primeiro, depois pega o outro, que às vezes tem uma diferença. Se a diferença for razoavelmente grande, né? Porque tem alguns mapas que a linha do meridiano é bem inclinada, então tem vários graus de diferença entre o grau da linha do ascendente e o do meio do céu e fundo do céu. Não acontece ao mesmo tempo, o que é uma coisa boa. Por outro lado, é um trânsito que vai atingir uma área de cada vez, mas que vai durar um tempo a mais.
porque ele vai, né, é um trânsito que vai se estender um pouco mais do que esses 5 anos. De qualquer forma, esse também é um trânsito que não dá para fugir, não tem como impedir que as coisas aconteçam, e quanto mais a pessoa resistir, mais doloroso vai ser o processo, não é? Então, você precisa se preparar, e tem coisas que dá para fazer. Você tem que olhar para que áreas que estão sendo atingidas e o que precisa ser modificado naquela área, o que você precisa abrir mão. E é óbvio que o restante do mapa, como esses são ciclos na vida da gente, né, ou trânsitos na vida da gente, que faz parte da evolução, isso faz parte do seu aprendizado, o resto do mapa vai estar te dizendo, olha, a tua trajetória de vida está aqui, ó, eixo dos nodos lunares. Isso aqui é o que você precisa traçar nessa vida. Então, esses trânsitos, eles vão auxiliar nesse caminho. Então, foca naquilo que precisa ser transformado, porque evitar a transformação você não vai conseguir, mas você vai poder sair dela uma pessoa melhor, modificada com certeza, porque ninguém passa por um trânsito desse ileso. A pessoa sai modificada, então que seja para melhor, não é? Há poucos dias eu fiz o mapa de uma pessoa que ela tem um Marte retrógrado no fundo do céu, e aí o Plutão está acionando esse Marte retrógrado. Eu falei, vai fazer luta jiu-jitsu, alguma coisa assim, vai lutar boxe para botar essa energia desse Marte retrógrado para fora, porque a hora que esse Plutão tocar nesse Marte, e nem vai ser por conjunção, vai ser por quadratura, vai virar uma bomba atômica, entendeu? E aí você vai explodir com todo esse sentimento que está guardado e não vai dar bom. A vantagem do trânsito ser mais longo é que você tem condições de ter entendimento sobre aquilo e buscar que caminhos que você vai fazer para passar pelo trânsito e sair dele melhorado, porque essa é a intenção, evoluir, melhorar. Então, não é para detonar. Algumas coisas vão se perder, sim. Em trânsitos de Urano e em trânsitos de Plutão, coisas acabam, coisas vão embora, coisas e às vezes pessoas. Mas essas pessoas que deixam de fazer parte da sua vida é porque já cumpriram o papel que elas tinham na sua vida. E daqui para frente, você tem realmente que abrir mão, desapegar e seguir o caminho, seguir a vida, e vai encontrar outras pessoas, né, outras coisas para colocar no lugar, para substituir, enfim, seja qual for a história de cada um. Mas isso faz parte. Então, aprender, né, entender que as coisas vão se modificar, que você vai perder algumas coisas, mas que também você pode ganhar outras, é a maior lição desses trânsitos. A Tânia está perguntando se quem tem Plutão no fundo do céu também é atingido por esse trânsito. Tânia, depende da posição que está esse Plutão. Eventualmente, se ele está no fundo do céu e a pessoa está passando por um trânsito do Plutão pelo ascendente, ele vai fazer, eventualmente, uma quadratura para esse Plutão no fundo do céu, tá? E aí é um ciclo. Quando a gente tem um planeta no céu fazendo aspecto para o mesmo planeta no mapa natal, a gente chama de ciclo. E aí é um ciclo, nesse caso, uma quadratura, e sim, é um ciclo de transformação. Quando é uma quadratura, é assim, as situações da vida fazem com que aquela transformação aconteça. Não é interno. Quando é por conjunção, é uma questão interna. A pessoa mesmo provoca aquela transformação, tá? Mas quando é uma quadratura, são as situações da vida que fazem os eventos acontecerem e a transformação acontecer. Quem tem o ascendente nos primeiros graus, e aí eu estou falando de 0 ou 1, 2 no máximo, de Aquário, Touro, Leão ou Escorpião, vão começar a sentir esse trânsito de Plutão, porque ele está no finalzinho de Capricórnio, né? Ele vai ainda se demorar no final do signo de Capricórnio, mas para quem está
né? Para quem tem o ascendente nesses primeiros graus de Aquário, de Touro, de Escorpião ou de Leão, já sente o efeito do Plutão. Então, mesmo antes dele entrar no signo, como ele está muito próximo, né? Porque ele está no finalzinho de Capricórnio, ele já está acionando a vida das pessoas que têm esses ascendentes que eu falei, que são, de novo, os signos fixos, né? Então, o pessoal dos signos fixos, esse ano, não está moleza. Por quê? Para quem já está do grau 10 em diante, está pegando o trânsito de Urano, e para quem está no iniciozinho, né, para quem tem ascendente nos primeiros graus, né, de 0 até 5 no máximo, está sentindo o trânsito de Plutão. Então, só quem tem ascendente no terceiro decanato né, dos signos fixos é que, por enquanto, estão livres, né? Mas quem tem ascendente no primeiro ou no segundo decanato dos signos fixos estão passando por transformações. E isso eu vou dizer que é gente pra caramba. É muita gente. Então, estão passando por esse... Ou está passando o trânsito de Urano, ou está passando o trânsito de Plutão. Então, o povo aí dos 2 primeiros decanatos, dos signos fixos, que tem dificuldade de mudança, que tem dificuldade de desapegar, essa é a hora da transformação, viu, gente? Essa é a hora de fazer essas mudanças na vida e aceitar essas mudanças na vida. Ó, ela está dizendo que o filho tem Capricórnio no ascendente e vai pegar bem nesse grau, mas ele só tem 8 anos. Dá para pensar em ciclo também na vida dele? Então, se o ascendente em Capricórnio dele está no finalzinho do signo de Capricórnio, provavelmente está acontecendo alguma coisa na vida que tem a ver com perdas, né, com esse sentimento, enfim. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas com certeza está acontecendo alguma coisa na vida de vocês que está afetando a vida do seu filho de 8 anos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu sei que às vezes eu trago uns assuntos assim um pouco mais densos, né, um pouco mais pesados, mas eu quis trazer aqui porque, como eu peguei vários desses casos ultimamente, eu notei que isso é uma coisa que está acontecendo com muitas pessoas, né? E então eu quis alertar, né? Alertar até no sentido de que às vezes a pessoa não sabe que é um trânsito, não sabe o que está acontecendo, mas para entender pelo menos que essas fases de transformação fazem parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, e são coisas inevitáveis na vida, não é? E aí, como dizem alguns, crescer dói, né, gente? Mas faz parte da vida. Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Se vocês quiserem sugerir algum outro tema, podem sugerir, me manda por direct, tá? E eu vou considerar os temas que vocês me enviarem. Então, agradeço demais a presença de todos. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.